você que nos acompanha sempre, a você que é telespectador do Viver Bem e da SIC TV, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. E hoje com uma data importante, né? Porque em 26 de setembro de 1857 foi fundado no Rio de Janeiro pelo imperador Dom Pedro II o Instituto Imperial de Surdos Mudos. Por este motivo que em 2008 ficou oficializado o dia 26 de setembro para representar a luta da comunidade surda brasileira. Então, no programa de hoje, iremos saber mais sobre esta condição e suas causas com a otorrinolaringologista, a doutora Tayana Takemura, que é muito bem-vinda para a gente saber um pouquinho sobre a língua de sinais, também com a professora e tradutora de Libras, a professora Neide Alexandre, que tem sido nossa parceira aqui no Viver Bem, e também vamos entender um pouquinho do universo dos surdos com o professor Ricardo do Nascimento. Então é com muita satisfação que eu recebo todo este time aqui no nosso programa de hoje. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Renata. Eu queria até que a doutora, antes de tudo, mostrasse a máscara, era o nosso tema de hoje. No estúdio a gente não tem feito uso das máscaras, porém, justamente por conta deste tema, temos uma máscara diferente aí para o período de pandemia, né, doutora? Exatamente, né? Então a gente tem que praticar a inclusão, né, de todas as pessoas. E essa máscara, foi bem difundida no meio da pandemia, porque a gente percebeu que os pacientes que têm dificuldade auditiva, né, eles não estavam conseguindo conversar durante essa pandemia, porque muitos fazem leitura labial. E aí, com a máscara toda fechada, toda tampada, tinha essa dificuldade. Pode ficar à vontade, então, doutora, para a gente conversar sobre o tema de hoje. Antes de tudo, doutora, como é que se dá a surdez? Então, a surdez, ela resulta de uma dificuldade ou de uma incapacidade, tanto do nosso ouvido, ou pode ser também do centro auditivo cerebral, né, que é a parte cerebral responsável pela audição, de captar, né, os sons, de conduzi-los até a parte central da audição. Então, é uma incapacidade numa desses períodos, né, por onde o som passa, pode levar à surdez. Lembrando que a surdez, ela pode ser considerada, hoje a gente considera não só aquele surdo que não ouve nada profundo, como os diversos outros graus de surdez, a gente também considera com a palavra surdez. Antigamente era considerado surdo só aquele surdo profundo, né, que não oraliza, que usa só a língua de sinais. Mas hoje a gente já ampliou um pouco mais essa palavra. Se tiver algum tipo de limitação, pode ser considerada surdez. Qualquer deficiência auditiva, hoje a gente já consegue incluir como a surdez, né? E aí essa surdez, ela pode ser de um lado só do ouvido, pode ser dos dois lados, ela pode ser progressiva, ela pode vir de forma súbita e ela pode ser hereditária, genética, né, congênita, que a gente fala, a pessoa nasce com aquilo ou nos primeiros anos de vida desenvolve, ou ela pode ser adquirida ao longo da vida. A gente tem uma causa definida da surdez, doutora? Então, a gente tem várias causas, né? Então, a gente divide a surdez em congênita, que são as pessoas, como eu falei, que nascem, né, com a perda auditiva, independente do grau, ou em adquirida, que pode ser ao longo da vida. E nas causas congênitas, a gente pode ter infecções maternas, então, durante a gravidez a mãe pode ter alguma infecção. A gente tem, durante um trauma, durante o parto, a criança demorou demais para nascer, faltou oxigênio, pode ter algum problema. E as adquiridas, a gente tem desde antibióticos, algumas medicações que podem ser tóxicas para o nosso ouvido e levar a surdez, exposição a prolongada barulho ou um barulho muito alto, súbito, pode levar a uma surdez, que pode ser até temporária, né? A gente tem uma bem comum, que é com o envelhecimento, né? Células do ouvido, do nosso corpo, como todo vão envelhecendo e com o ouvido não é diferente, que leva a uma perda auditiva no idoso, que é a presbiacusia. No idoso pode ser algo até comum? É bem comum. A grande maioria dos idosos, com o passar dos anos, vai ter acima dos 55, 60 já começa, 70, 80 anos, a grande maioria dos idosos vai ter uma perda auditiva. Quais são os sinais, doutora, e os sintomas da surdez? Então, assim, a gente tem, nas diversas fases da vida, alguns sintomas que a gente tem que ficar atento. Então, quando o bebê nasce, né? Então, como é que a gente pode pensar? Graças a Deus, desde 2010, a gente tem um teste da orelhinha, que é a triagem, né, auditiva. A gente tem como saber se esse bebê que nasceu, ele tem algum grau de deficiência auditiva.
Então, mas se por um acaso não conseguir fazer, no interior a gente ainda tem bastante pacientes, ainda pega pacientes que não conseguiram ou que não conseguem ter acesso. Então, essa mãe pode observar que esse bebê, ele não responde a ações, ele tem uma dificuldade de responder a estímulos sonoros externos, ele não reage, né? Na fase de balbuciar, ele não balbucia. E aí, conforme essa criança vai crescendo, a gente já tem problemas mais sérios, vai ter problema na escola, atraso na fala, desatenção. No jovem, no adulto, a gente já percebe que essa pessoa fica perguntando várias vezes o quê? Repete para mim. Que ela ouve, mas não entende, ou entende trocado, entende alguma coisa diferente. Então, esses são basicamente os sintomas que podem chamar mais atenção. E o zumbido também, que é bem comum em pacientes com perda auditiva. No adulto é um pouco mais fácil de identificar. Isso, no adulto é um pouco mais fácil. Na criança, no bebê e na criança, os pais têm que estar mais atentos aos marcos do desenvolvimento da linguagem. Então, essa criança que não responde, que tem dificuldade de interação, que tem desatenção, que troca as palavras, que troca as letras, que tem um atraso na fala, que fica mais isolada, é um sinal de alerta. Mas a senhora até mencionou a questão do teste da orelhinha, ele consegue identificar se a criança tem uma audição 100%? Isso, ele consegue identificar nos primeiros anos, né, naqueles primeiros dias de vida, se tem. Às vezes, pode passar batido alguma perda. Então, a gente também tem alguns critérios que são usados para crianças, por exemplo, que tem fatores de risco para perda auditiva, para surdez. Essas crianças, elas devem fazer outros exames, não só o teste da orelhinha. Mas se não tiver nenhum fator de risco, então tem uma chance grande ali no teste da orelhinha pegar, né, uma possível perda da audição. Todo surdo é mudo, doutora? Não. Inclusive, essa é uma expressão que é considerada errada, antiga, né? Porque o que a gente observa é que a pessoa que tem a surdez, ela tem uma dificuldade de falar porque ela não ouve. E faz parte da comunicação, do desenvolvimento da linguagem, você ouvir para aprender a falar. Mas nós temos os surdos oralizados, né? Então, são pessoas que descobriram em alguma fase da vida, né? na fase inicial de vida, a perda auditiva, fizeram uso das tecnologias que a gente tem hoje disponíveis no mercado, fizeram uma reabilitação auditiva, uma boa reabilitação, e eles conseguem falar. E tem os surdos que realmente não querem falar, ou não conseguiram se adaptar a nenhuma tecnologia, não conseguiram ter à disposição um fonoaudiólogo para fazer essa reabilitação, e aí eles acabam usando a língua de sinais, né? E aí a mudez, ela ocorre em decorrência de um problema nas cordas vocais, que não é a minoria dos surdos que tem um problema desse, ou em alguma outra parte do aparelho fonatório. Então, é uma minoria que é surdo e mudo. Ah, certo, curioso. Então, a gente está falando hoje sobre o Dia dos Surdos aqui no nosso programa, que recebe diversos convidados trazendo este tema. Você de casa, não saia daí, continue conosco. Já já nós estamos de volta. De volta com o Viver Bem, hoje falando sobre o Dia dos Surdos. Mas antes de seguir com o nosso tema de hoje, eu quero dar uma dica muito especial para você de casa, tá? Se você quer mais tempo para relaxar e curtir a família, a Betanin tem a resposta para vocês. Pensando nisso, a Betanin facilita o seu dia com uma completa linha de produtos. Tudo isso para deixar a sua limpeza mais prática. Tem a linha noviça com vassouras, rodos, mops e muitas outras opções incríveis. E para garantir a limpeza e a segurança da sua casa, tem os produtos Esfrebom com esponjas, panos, sacos para lixo e muito mais. E agora, a Betanin reuniu uma dupla incrível para ajudar a deixar tudo limpo e fazer você ganhar mais. Quer ver? Olha só. Limpeza precisa ser prática. E também tem que ser eficiente para garantir a sua saúde. Foi por isso que a Betanin juntou eu, Cris Flores, E eu, Dr. Bactéria. Juntos nós vamos dar dicas de limpeza e cuidados com a sua casa. E tem mais, que tal ganhar R$500 por dia? É a promoção Betanin Todos Juntos. Tudo limpo, para concorrer é fácil. É só cadastrar a nota fiscal da compra de qualquer produto Betanin e você pode ganhar R$500 na hora, todo dia. Confira mais informações no site. Viu só? É muito fácil participar da promoção. Compre produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se ganhou R$500. Acesse o QR Code na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo. Betanin, R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida.
Bom, a gente segue com o nosso tema de hoje, depois dessa dica bem especial para você de casa que nos acompanha na tela da SIC TV, falando sobre o dia aí dos surdos, né? É uma importante data para a gente entender um pouquinho da comunidade surda, dos desafios. E no bloco anterior a gente comentava justamente se todo surdo era mudo, a doutora explicou para a gente. E existem diferentes graus de surdez, né, doutora? Isso, exatamente. Então, a surdez ela é dividida em 4 graus, né? Então, nós temos os graus leves, que são pessoas que vão ter dificuldade mais em ruídos intensos, uma comunicação em um ambiente, um grupo maior de pessoas, várias pessoas ao mesmo tempo falando. Mas, no geral, elas não vão ter grande dificuldade. Já a perda moderada, o paciente ele costuma ter dificuldade em ambientes até mais silenciosos, já ouve a TV um pouco mais alto, o celular um pouco mais alto. Já na severa, esses pacientes eles vão precisar de volumes muito altos, tanto de TV quanto de aparelho celular, e eles vão ter dificuldade intensa mesmo em ambientes silenciosos. E na perda profunda, esse paciente não ouve nada, então ele precisa de gestos, ele precisa da visão para poder se comunicar, e aí entra as libras também, a língua de sinais, né? Então, geralmente, nessa perda profunda, são as pessoas que nasceram com a surdez, né? Então, elas já têm, em geral, elas tendem a ter uma perda mais severa ou profunda, ou então, ao longo da vida, tiveram alguma doença que vai levar a essa perda mais profunda. Ela pode evoluir, a surdez? Sim, dependendo da causa, a surdez ela pode ser evolutiva, que nem eu falei no caso dos idosos, né? Que a perda pelo envelhecimento. Essa perda ela é uma perda evolutiva. Então, ele começa a partir dos 50 anos, 55, com uma perda leve, e ele pode evoluir já próximo aos 80 anos com uma perda mais profunda. A gente comentou no bloco anterior, doutora, que para os bebês havia a possibilidade do teste da orelhinha para diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico na vida adulta ou da criança, além do teste da orelhinha? Tá. Então, o teste da orelhinha é o inicial, nasceu, vai fazer nos primeiros dias de vida, né? E a partir daí, a gente tem outros exames auditivos que são feitos pelo fonoaudiólogo, né? São solicitados pelo otorrino e feito ou pelo pediatra, né? E feito pelo fonoaudiólogo para a gente ver. Então, tem audiometria, tem bera, tem, na verdade, uma série de exames. A gente começa com o básico, que é a audiometria. Se a gente vê que tem alteração, a gente vai evoluindo, somado à clínica desse paciente, né? Aqueles sinais e sintomas que eu falei mais há pouco. E o tratamento, doutora? Então, o tratamento, hoje em dia, a gente tem diversas opções de tratamento, né? Então, a gente tem os aparelhos auditivos que o paciente pode usar e são inicialmente, a gente inicia com esses aparelhos auditivos. A gente tem os implantes auditivos, que são diversos tipos e de todas as marcas você pode imaginar no mercado hoje, com diversas tecnologias. Hoje a gente tem aparelhos auditivos que são conectados diretamente ao celular, que vão ser conectados diretamente ao ouvido do paciente. Então, tem muita tecnologia para ajudar essas pessoas que têm a perda auditiva tanto ao nascimento quanto ao longo da vida, né? Então, a reabilitação auditiva é super importante. A gente tem na região, aqui em Porto Velho, excelentes fonoaudiólogos que ajudam na reabilitação auditiva desses pacientes. E as libras, para quem não consegue se adaptar ou não quer fazer uso, né, que teve desde pequenininho, a família decidiu não consegue, porque é um processo de adaptação familiar, né, o uso da prótese auditiva, especialmente para quem tem uma perda mais profunda. Então, tem pessoas que não conseguem se adaptar e aí vai para a língua de sinais. No caso, então, o aparelho auditivo ou a prótese auditiva, ela não vai ser eficaz para todo tipo de surdez? Isso, exatamente. Então, tem pessoas que não vão conseguir se adaptar, dependendo da causa da surdez também, a gente pode fazer o uso de aparelho auditivo específico, então é bem variável, não é um para todo mundo. Até no SUS, né, o que é disponibilizado pelo SUS, tem alguns aparelhos que são disponibilizados em implantes, então não existe um só. Então tem pessoas que não vão conseguir se adaptar, seja pelo manuseio, seja pela dificuldade em realização da reabilitação também auditiva, que é essencial, ou porque não querem fazer uso mesmo. E como se prevenir da surdez, doutora? Essa pergunta é muito boa, porque hoje em dia a gente está bastante exposto ao ruído, especialmente nessa pandemia. Cada vez mais conectados. Exato, cada vez mais conectados, usando fones de ouvido. Então, assim,
ao nascimento, né, para evitar que o bebê tenha a perda auditiva, a grávida deve fazer um pré-natal de qualidade, um acompanhamento adequado. É a criança, então a gente tem que evitar sons muito altos, evitar o uso do fone de ouvido por mais de 2 horas consecutivas, dar um intervalo durante esse período a cada 30 minutos. Os fones tipo concha, que são aqueles externos, eles são melhores do que os fones intra-auriculares. E a vacinação em dia, porque a gente tem doenças infecciosas, bacterianas que levam à surdez, então é importante manter a vacinação em dia, ter uma boa alimentação, porque existem deficiências auditivas que podem ser decorrências de uma alimentação inadequada, do estresse, então tudo isso vai ajudar. Os limites da audição de uma criança e de um adulto são diferentes, doutora? Sim, então assim, na verdade a criança, ela ouve numa intensidade menor do que ela deve ouvir numa intensidade menor do que o adulto. Então a audição de uma criança, ela vai ser melhor do que a nossa. E ao longo da vida a gente vai percebendo, especialmente lá depois dos 45, que a gente vai tendo um limiar cada vez, perdendo um pouco mais dessa audição. Há aquela preocupação das mães quanto, por exemplo, à exposição do filho a telas de televisão, de tablets, de celular. O mesmo vale para a audição? Sim, o mesmo vale para a audição. Então, o ideal é que seja tem esse intervalo que eu falei e, além do intervalo, que se ouça no máximo até a metade do volume máximo do aparelho. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui conosco. Obrigada, viu, também. Obrigada por nos ajudar a entender um pouquinho esse tema. Até mais. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa falando sobre o Dia do Surdo. Então, a gente recebe agora a professora Deide Nascimento e também o professor Ricardo Nascimento para a gente continuar a entender um pouquinho o tema de hoje. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Bom dia. A professora que já está participando com a gente há alguns programas. Professora, Libras é uma linguagem? A gente tem visto aí desde o início da pandemia a interpretação de Libras aqui no Viver Bem. É uma linguagem? Então, geralmente as pessoas acham que Libras, né, é uma linguagem, mas é uma língua, né? Conforme os linguistas, pesquisadores surdos e ouvintes, né, eles descobriram que a língua de sinais, no caso aqui do Brasil, é Língua Brasileira de Sinais, é uma língua porque passa por todos os níveis linguísticos, né, desde o fonológico até o semântico pragmático. Então, ela é, sim, uma língua. A gente está recebendo, inclusive, o professor Ricardo Nascimento aqui com a gente, que é professor da AC Libras e que nasceu surdo. É isso, professor? Seja bem-vindo. Então, falando da história da minha surdez, o meu nome é Ricardo do Nascimento. A minha mãe teve uma gravidez normal. Na gravidez dela, ela não sabia se eu era surdo ou ouvinte. Então, eu nasci ouvinte, mas aos 8 meses eu contraí sarampo. Então, a minha família ficou muito preocupada, me levou para fazer diagnósticos, né? E aí descobriu aí a minha surdez, grau profundo bilateral. Minha família ficou muito triste, mas foi a luta. E eu fiquei no meu silêncio, no meu mundo visual. Tudo à minha volta eu ficava observando. A minha mãe, a minha avó, que cuidavam de mim, ficava preocupada e falava como vai ser o processo de inclusão, da minha inclusão. E aí foram se passando, né, os anos e fui me adaptando. A gente entendeu um pouquinho a história do professor, ele teve que aprender uma nova língua, né? E a língua de sinais, professora, ela é somente o alfabeto manual? Como é que é? Então, as pessoas, quando começam a aprender a língua de sinais e vê lá a datilologia, né, que é o alfabeto manual, ele é apenas um recurso utilizado pelos falantes da língua de sinais, mas não é a língua de sinais em si.
é o alfabeto, né, que é o empréstimo linguístico do nosso alfabeto, da língua oral, que é utilizado para, por exemplo, meu nome é Neide, né? Então eu digito Neide, né? Meu sinal é este. Então é usado para discriminar aí os nomes das pessoas, nome de ruas e palavras que ainda não têm sinal, mas tudo que tem aqui dentro desse auditório, aqui do estúdio, né, tem sinal, tudo. E como foi para o professor aprender, então, a Libras, né, a linguagem, a língua dos sinais? Isso. Então, ainda criança, a minha mãe, muito preocupada com a minha inclusão na sociedade, ela conheceu uma professora que convidou para levar eu a uma escola de surdos, uma escola especial aqui em Porto Velho. A escola Abinael Machado de Lima, SENE. Essa escola ainda existe. Na época, lá estudavam todos os tipos de pessoas com deficiência. Deficiente intelectual, síndrome de Down, deficientes físicos e surdos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei observando e naquela época ainda era uma metodologia para educar os surdos, era a metodologia oralista, onde mesmo privados da audição, os surdos tinham que aprender a falar. Eu ficava observando, nós sentávamos em círculos e fazia vários treinos exaustivos da fala. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema nas cordas vocálicas. Eu tenho voz, mas eu tinha que aprender a falar sem ouvir. Imagine aprender a falar sem ouvir. São treinos que os fonoaudiólogos, né, eles nos ensinam a instalar fonemas. Naquela época ainda não se falava em língua de sinais, apenas gestos naturais. Quando a professora foi receber capacitação lá no INES, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, ao retornar à escola SENE, ela foi nos ensinar a sinalizar tudo à nossa volta. Então, fomos observando as características de cada um daqueles objetos e fomos batizando, fomos sinalizando cadeira, ventilador, tudo. Então, assim, eu aprendi a língua de sinais ainda na minha infância, mas ainda o mundo, né, a sociedade, ainda falta ser mais inclusiva em relação à comunicação. Às vezes as pessoas imaginam que todos os surdos fazem leitura labial, mas não, porque assim, nem todos tiveram esse bom desenvolvimento, né, da leitura labial, mas eles falam na sua língua de conforto, que é a língua de sinais. No Brasil é chamada de Libras. É essa comunicação que nós fazemos. Então, podemos sim ser inclusivos. Através da língua de sinais, você pode falar tudo, ciências, religião, filosofia, história. É a língua que eu tenho conforto, que eu gosto. A língua de sinais, ela é universal, professora? Se eu aprendo Libras, vou conseguir falar e me comunicar com surdos em qualquer lugar do mundo? Então, ótima pergunta. A língua de sinais, né, no caso aqui do Brasil, ela é chamada de língua brasileira de sinais, porque ela é específica aqui do Brasil. Então, ela não é uma língua universal. Muitas pessoas imaginam que seja, assim como nas línguas orais, né, língua portuguesa, 7 países apenas falam a língua portuguesa oral, e língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais. Professora, o professor Ricardo, ele comentou sobre a falta da disseminação, do conhecimento de todos com as Libras para a comunidade de surdos. Essa é uma comunidade que tem um grande número de pessoas, que representa um grande número de pessoas aqui no nosso estado. Eu quero que ele responda depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre o Dia do Surdo e eu perguntei no bloco anterior para o professor Ricardo se a comunidade de surdos aqui em Porto Velho é uma comunidade grande. Então, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia, né, o IBGE, Geografia e Estatística, fez as pesquisas conforme os censos e aí, assim, descobriu-se que Porto Velho tem aí 8.000 surdos. São 8.000 surdos que se comunicam aí em língua de sinais. É um número muito expressivo do qual todas as áreas precisam saber e se comunicar, fazer essa acessibilidade. Por exemplo, aqui em Porto Velho, né, a fonoaudióloga Larissa, uma pioneira, doutora na área, ela também ajudou aí nessa pesquisa. Então, precisa se conhecer não somente a língua de sinais, mas o jeito surdo de ser. A pessoa surda, ela tem toda uma cultura diferente da cultura da majoritária. Por exemplo, ao se identificar o surdo, ele faz esse sinal, dizendo que ele é surdo e às vezes as pessoas, ela fica com medo, amedrontada, por não saber se comunicar, mas o surdo acalma aquela pessoa. Se ela não sabe Libras, ela pode se comunicar por escrito ou fazer um gesto universal, mas nunca deixe de se comunicar com o surdo, todos são capazes. Por exemplo, você vê ali o outro se comunicando e você também sente aquela vontade de aprender a língua de sinais. E como o professor Ricardo disse, todo surdo pode ser o que quiser. Cada um pode sonhar, construir a sua carreira profissional e se tornar aí um grande profissional. Por isso, a gente mostra tudo em detalhes para vocês nessa reportagem super especial. Não, a sua televisão não está com problema, mas você já imaginou a sua vida sem a audição? Hoje, 26 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Surdo, uma data para relembrar a luta pelos direitos, igualdade e inclusão. Sim, eles precisam ser ouvidos. Setembro é o mês para celebrar as conquistas da comunidade surda e ainda as lutas que precisam vencer para garantir o direito da acessibilidade. Conhecer esse grupo de jovens que são surdos para entender os problemas que enfrentam diariamente. Nós, grupos de surdo, a comunidade surda, enfrentamos diariamente dificuldades na comunicação, quando vamos a uma padaria, quando vamos a um posto de gasolina. Também muitos bloqueios, né, de comunicação pelo uso da máscara sem acessibilidade. As pessoas não sabem fazer uma correta leitura labial ou articulação labial. Indira fala ainda da importância do ouvinte aprender a língua de sinais. Queremos que as pessoas aprendam e busquem a fazer essa acessibilidade linguística às pessoas surdas. É o meu grande desejo e ficarei muito feliz se isso acontecer. Foi através da Lei 10.436 que hoje o surdo pode se comunicar livremente em todo o território brasileiro. A comunidade surda, em relação à questão da acessibilidade, ainda falta muito. E aqui em Porto Velho, nós oficializamos a Lei de Libras, né? A Lei Municipal de Língua Brasileira de Sinais. Fundamos a Escola Bilíngue em Porto Velho. Também temos parceria com instituições que nos ajudam, né? Ajudam os surdos nas suas formações. Ao fazer essa matéria, eu percebi a importância de aprender Libras e, com muita paciência, eles conseguiram me ensinar algumas frases. No passado, quando eu era criança, eu já fazia, né, alguns trabalhos como modelo de calçados. Mas assim, eu vi que eu fui crescendo pouco, fui chamada para atuar profissionalmente e fui encontrando assim muitas dificuldades em relação a contratos. Já fui chamada assim a alguns salões de beleza para fazer ensaios fotográficos.
Dalvan é cabeleireiro e dançarino. E as pessoas normalmente perguntam como ele consegue acompanhar a música. Muitas pessoas me perguntam, né, tem essa curiosidade, mas como? Ele é surdo e como é que ele faz para ouvir? Eu sinto a vibração do som, eu vejo que a sociedade ainda é preconceituosa. Nós falamos apenas uma língua diferente e queremos ajudar todos com os nossos conhecimentos, com as nossas profissões. Então, ao fazer compras dos materiais, né, nas lojas, nos cosméticos, sempre encontro muita dificuldade. Então, eu quero que seja uma sociedade igualitária, né, onde respeite os profissionais e veja a importância nossa na sociedade. Muito legal de ver tudo isso, né? E, professora, qual que é a visão socioantropológica do surdo? Então, a visão socioantropológica da surdez, do surdo, é quando vê esse cidadão de direitos e deveres na sociedade, né? O diferente da sociedade que se comunica através da língua de sinais e por se comunicar através da língua de sinais, que é uma língua de modalidade visual motora, ele vai apreender o mundo dessa forma, de forma imagética. Por exemplo, vai aí acontecer também uma diferença cultural, onde eles adquirem, né, tudo através da visão. Por exemplo, na casa do surdo, a campainha não é sonora, como na nossa. A campainha lá na casa do Ricardo, todos os cômodos têm luzes, né? Uma campainha visual, porque aí alguém apertou na campainha, vai acender onde quer que ele esteja e ele vai visualizar que tem alguém lá fora. Quero agradecer a participação dos dois aqui conosco, viu? Fico muito feliz da gente trazer esse debate. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha sempre na tela da SIC TV, agradecer também mais uma vez a Celibras e finalizar o nosso programa de hoje. No próximo sábado nós estamos de volta com um novo tema. Você, um ótimo fim de semana.